Cocorocó, o animal é tão bacana, mas também não é nem um banana. Au, 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 i, ó, miau, 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 cocorocó. Quando a boca torce o rabo, pode ser o diabo, e vejam só. Au, 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 cocorocó. Era uma vez e ainda certo país e ainda onde os animais eram tratados como bestas. São ainda. Tinha um barão, tem ainda. Espitalhão, tem ainda. Nunca trabalhava, então achava a vida linda. E acha ainda, e acha ainda. Au, 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 i, ó. Miau, 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 cocorocó. O animal é paciente, mas também não é nenhum demente. Au, 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 i, ó. Miau, 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 cocorocó. Quando o homem exagera, bicho vira fera. E agora vejam só. Au, 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 cocorocó. Au, 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 i, ó. Miau, 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 cocorocó. Au, 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 i, ó. Miau, 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 cocorocó. Olá, estamos iniciando mais um programa O Poder Musical, aqui pela TV Barueri Live. E hoje o tema é um tema surpreendente. Por quê? Nós vamos falar da importância dos sons e das frequências utilizados na cura dos animais. E eu estou com uma pessoa fantástica, uma pessoa que se dedica de corpo e alma a este assunto. Porque a gente tem estudos, né, que mostram como o som, como as frequências beneficiam os seres humanos. Mas será que esses sons, essas frequências, também podem beneficiar os animais? A gente percebe, quem tem animal em casa, né, percebe também que às vezes, dependendo do tipo de música que coloca, né, o animal fica mais calmo, o ambiente também, ele fica mais equilibrado, e o animal percebe tudo isso. E nós, como seres humanos que somos, temos que realmente desenvolver esse lado humano com todos os seres. Principalmente com esses nossos queridos irmãos, que são os nossos animais, que precisam ter pessoas dedicadas, que se preocupam com essa questão. Hoje nós vamos receber a bióloga e terapeuta Andréia Freixeda para falar sobre esse assunto. Então eu gostaria muito que você que está em casa ajudasse a compartilhar esse programa, que é um programa sério, é um programa que se preocupa em levar informação às pessoas sobre os benefícios dos sons, das frequências na vida dos seres, então não só das pessoas, mas dos seres de forma geral. Andréia, pode entrar. Seja muito bem-vinda. Fique à vontade, viu, Andréia? Hoje, assim, o programa está realmente para lá de especial, né? Porque, pode se sentar, por favor. Porque essa questão é uma questão muito delicada, né, Andréia? Você que trabalha, você que se dedica, você que tem um amor enorme no seu coração, se dedicando aí, ajudando na cura dos animais, e são vários animais, né? Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a oportunidade, gratidão. Eu tenho uma imensa honra de estar aqui, né, compartilhando esse momento tão maravilhoso e que chegue, né, para todos que possam, de repente, usufruir dessa demonstração, né, do som, e que possa mudar até conceitos, não é mesmo? Com certeza. Porque a gente fala muito, né, dessa questão do som, e ainda, né, Andréia, a gente percebe que tem muita desinformação nessa questão de frequências e sons para equilíbrio, né, do ser humano, mas não é só um equilíbrio emocional, não é só um equilíbrio, é um equilíbrio a nível energético e a nível mesmo intracelular, não é, Andréia? Biológico, em todos os sentidos. Nós temos frequência agindo não só no corpo físico humano, mas no corpo animal e até vegetal, né? O Dr. Emoto
certeza. falou isso e Sim. mostrou através da água, né, as mudanças, não só pelo som, mas pelas palavras, que também saem através do som. Então, a gente vê as músicas, né, mudando ambientes, né? Nós usamos muitas músicas maravilhosas que mudam o ambiente, fazendo com que o animal fique mais calmo, mais centrado, mais equilibrado, né? E, enfim... Então, vamos usar esses benefícios, né, estender para esses nossos irmãos aí que precisam tanto da gente, né, Andréa? Sim. Olha, a Andréia, ela é bióloga, ela foi perita judicial para casos de maus tratos em animais, é terapeuta no segmento biofísico e é proprietária do Santuário Xambala, que fica aqui em Santana do Parnaíba, pertinho, né? Sim, pertinho. Além disso, ela tem um mini hospital bioenergético que atende tanto humanos como animais, é o Dactari. Dactari, isso. Dactari, né? Uhum. Olha, eu queria que se você falasse um pouquinho sobre o significado até do nome, que é tão importante, né? O Dactari e do próprio Xambala, que é o Xambala que você também coordena, o Xambala Santuário, né? O Xambala há muitos anos, né? Eu era pequena, a primeira vez que eu ouvi esse nome, e eu achei tão lindo, tão significativo quando eu fui ver do que se tratava, né? Que é um portal onde existe, né, numa quinta dimensão, talvez, né? Uma cidade, né? Eles falam que é uma cidade, é um local onde só os justos, os puros, né? E os seres de luz habitam. Então, quando eu idealizei o Xambala, quer dizer, o santuário, eu não tive outro nome para dar para ele a não ser Xambala. É o único nome que me veio à cabeça, porque são os animais, né, puros, de luz, eles são tudo de bom e nos traz ainda, eles despertam o melhor de nós. O melhor de nós. Ferramentas. Esses seres, eles têm essa inteligência, eles têm esse sentimento, né? E eu diria que eles, às vezes, são mais racionais que o próprio ser humano, né, Andréa? E o que eles têm, o que faz a mudança no nosso ser é o amor. É o amor. O que eles mais têm é o amor. E quando você exerce a função de poder ajudá-los e ter contato íntimo do dia a dia, eles conseguem extrair o melhor de nós. Então, eles conseguem fazer do mais ogro sentir o amor, porque eles têm esse poder. Porque é um amor incondicional aí, né? Completamente. Deles pra gente, né? Sim, sim. Não, realmente é maravilhoso. Eu tô com 3 gatinhos ali, graças à minha filha, na pandemia, né? E realmente eu desenvolvi um amor tão grande por eles. Eu sinto tanta falta deles, né? E é um bálsamo mesmo nas nossas vidas, né? E o Dactari, na verdade, também é uma coisa de criança, né? Porque o Dactari, ele traz o curandeiro da selva, né? E como eu sempre fui ligada muito a animais, à natureza, então eu também não encontrei, porque é curandeiro, né? Então não encontrei um nome melhor para batizar esse hospital bioenergético, que é o primeiro no país dessa categoria, desse jeito, dessa forma. Realmente uma inovação aí que você está, né, proporcionando, né? E você atende não só também os animais, mas também é direcionado também aos cuidadores, é isso, nesse hospital? Principalmente as protetoras, né, que às vezes, e também, lógico, alguns casos, né, porque muitas vezes nós passamos a frequência para o animal, o animal absorve isso, e ele endoece muitas vezes, né, tem vários casos, e então quando você trata o animal, você tem que tratar o tutor, para poder ter uma cura mais rápida. Eles absorvem muito, então, absorve né? demais. Do que a gente carrega, né? Sim. André, eu queria então que você explicasse, né, para o nosso público, falasse. Você tem muita coisa para falar, na realidade, né? Você trouxe alguns instrumentos, né, que você utiliza. Mas vamos falar primeiro, para que o público comece a se centrar também no assunto, sobre a questão da biofísica. Então, a biofísica é uma maneira nova de a gente expressar um estudo que já tem há muitos anos, né, que é de radiestesia, que são de frequências. O que a biofísica faz, né? Já está falando, a física atuando na biologia, né? A física, aquela física que a gente aprendia na escola, né? É um pouco além disso, né? É diretamente ligado ao físico mesmo, ao corpo, à biologia. Então, nós temos muitos métodos de aparelhos que influenciam, mudam a frequência do físico através de sons, de frequências ímpares, né? Então, a biofísica é isso, é uma biofísica voltada à clínica, à saúde, ao bem-estar, à cura efetiva. É uma cura
acima do físico, vamos colocar assim. E eu acredito que seja a cura verdadeira, porque quando você trata só o físico, né, você tem limitações. Quando você trata o físico e a malha energética ou o campo eletromagnético, se você queira chamar, ou morfogenético, que é a verdadeira energia nossa, você trabalha isso de dentro para fora e de fora para dentro. Então, é uma troca de energia, porque muitas vezes você tem uma doença causada por uma energia que estava no seu campo e modificou o seu terreno biológico, né? Ou vice-versa. Então, quando você trata as duas coisas, o físico e a biofísica, vamos colocar assim, né? O físico e a energia, você tem uma cura muito mais rápida e efetiva. Ou seja, você completa isso, porque na realidade a doença vem antes nessa questão energética até, não é? Sim, sim. E depois se instala no físico, sim, não muitas vezes. Eu tenho dos dois tipos. Tá. Que se eu for atropelar de quebrar minha perna, eu vou ter um problema físico rápido que foi diretamente no físico e vai afetar a energia. Sim. E aí eu posso cuidar do físico e posso cuidar da energia para ajudar o físico a ir mais rápido, com frequências, por exemplo, de cálcio, para ajudar a calcificação rápida. É um exemplo. Nossa, gente, que interessante, né, esse tema. Que bom que você está aqui para esclarecer muita coisa, gente. E onde se encaixa, então, o som na biofísica? Então, os sons. Você tem sons gerados por aparelhos de frequências em hertz, né? E você tem também os sons que emitem, né, alguns instrumentos limpos, como, por exemplo, os instrumentos de cristais, que dá essa bagagem, né, ligada a aparelhos. Então, como eu gosto de pesquisar, de testar, de ver as coisas renovadas, diferentes e tudo mais, eu também utilizo alguns instrumentos que pessoas usam para tocar, e eu, então, esse instrumento eu uso para curar, né, ligada a um equipamento que emite essa frequência. Então, ele absorve a frequência do som e emite, de repente, para um pelo ou para um testemunho de uma pessoa, e aí eu trabalho à distância pelo campo mórfico-genético. Nossa, é muito interessante. Física, né? Eu acho que seria interessante agora ver o vídeo. Vamos ver esse vídeo? Vamos ver. O vídeo 1. Certo. Que é o RPD, né? Esse aparelho. Aí você explica para o nosso público. Então, o RPD, ele é um aparelho que ele emite frequência e passa por uma lâmpada de plasma. Então, são uma série de gases que tem dentro dessa lâmpada e com a reação elétrica, ela acende. E o que ela faz? Sons, né, em hertz, passa pelo aparelho e daí emite no raio de plasma. Então, por exemplo, se eu tenho a gente sempre começa a tratar a pessoa ou o animal pelo campo, pelo terreno biológico. E aí, então, vamos supor que eu tenho uma verminose. A verminose não fica só no intestino, ela pode cair até na corrente sanguínea, né? Ovos, pode estar ali no plasma. E aí, são minúsculos, né? Micro, e a gente não vê, isso não é detectado em exames normais. Quando você liga essa lâmpada de plasma, fazendo a frequência daquele tipo de verme, por exemplo, ao contrário, que a gente tem que mudar, é a frequência da cura, né? Sim. Então, a gente tem que mudar essa frequência. Então, ele vai matar só aquele verme, só aquele, por exemplo, um ovo de verme que está, né, de parasita, não vou nem colocar como verme, pode ser qualquer parasita que esteja no teu sangue. Então, ele mata, ele estoura aquele ovo, aquele parasita, né, no sangue. E aí você tem que fazer uma frequência, de repente, para desintoxicar o teu organismo, que vai ficar intoxicado com aquele monte de ovo, né, que estourou, ou daquele parasita que morreu, e vai estar ali no teu organismo. Então, a gente faz uma frequência através de hertz, som, no aparelho que vai sair nessa lâmpada que eu comentei, para ajudar a eliminar, a sair aonde? Sair pela urina, sair pelas fezes, sair pelo suor, enfim, para você eliminar essa toxina. E a mesma coisa acontece no animal. Isso é tão interessante e é tão certeiro que, por exemplo, quem está fazendo esse aparelho tem que tomar água para se hidratar. E o animal, se ele não tiver hidratado como se deve, ele pode até convulsionar. Olha, só para você ter uma ideia. E essa lâmpada, ela tem 6 metros, né? Ela irradia por 6 metros, 3 e 3, né? Então, é muito interessante, porque você pode falar, mas será que isso realmente funciona? Funciona.
E a gente vê, você vai ver depois, né, num videozinho, isso acontecendo ao vivo num vídeo que fizeram. É muito interessante. Vamos dar uma olhadinha? Então, gente, eu queria então passar aí o vídeo 1 para o nosso público ter uma ideia do que a André acabou de falar, tá bom? Vamos dar uma olhadinha então. Muito interessante. Ali já são os pacientes, São né? os pacientes. Que bonitinho. Ali tinha o quê? Cachorrinho? São os todos os meus cães, né? Tá. Que eu no santuário só tenho animais especiais, né? Então, quando eu adoto um animal, é um animal especial. Todos eles ali têm problema. Ou é câncer, ou é alguma doença degenerativa, ou é neurológico, né? Então, como são vários, né? Que estão sempre em tratamento, então eu coloco todo mundo junto ali, os velhinhos principalmente, e ligo o aparelho. Então, enquanto vai isso. Por exemplo, tem protocolos que é 45 minutos cada sessão. Então, por isso que fica ali, né? E a gente tem que estar sempre vendo se está hidratado, fazendo aguinha. Também, né? Oi? As reações, né? As reações bichinho, também, né? Com certeza. A maioria dorme. Fica dormindo, calmo, fica né? calmo, fica dormindo, porque você não sente nada. Tá. A não ser uma pessoa, por exemplo, já me relatou que começou a sentir, né, assim, muita sede, então era o corpo pedindo água para eliminar tudo isso, né? Entendi. Mas se não, o animalzinho fica ali dormindo, né? Calminho já para receber esse tratamento. Já. Gente, muito sensíveis, né, que captam a frequência rapidamente, então eu uso alguns instrumentos de cristais, né, como a harpa, porque eu tenho vários sons, né, várias escalas de som, como, por exemplo, eu até trouxe, né, a pirâmide. Você pode até demonstrar, viu, Andréia? Eu coloco o microfone aí para as pessoas poderem ouvir. O que eu gostaria de falar, por exemplo, eu vou mostrar para você como o som do cristal é limpo. Então, eu tenho um som de qualidade, de nitidez. É muito importante isso para gerar uma frequência. Tá, vamos ouvir, então? Eu acho que dá para ouvir nesse próprio microfone, né? Ou ali também tem um microfone para você, Andréia. Veja o que você prefere. Muito. Reverbera de uma forma... lindo. Só esses 2 toques, né, você já sente já dá uma sensação diferente. Então, e você muda a frequência do ambiente até onde o animal está, né? Então, você limpa isso. E ainda a movimentação, que aí traz um pouquinho da radiestesia, né? Tudo que você faz em movimento positivo, né? Da mesma forma, né, que o planeta gira, né, em sentido horário, você coloca a energia. E você também pode limpar em sentido anti-horário, né? Então, você faz essa movimentação, você está limpando o ambiente, né? Você está expulsando energias, né? Mas que tipo de energia que a gente pode expulsar de um ambiente? Por exemplo, algum problema geopático de um ambiente, né? Onde tem, de repente, água, terrenos que têm umidade, tudo isso traz uma energia negativa, né? Não é legal. Então, você pode momentaneamente mudar a frequência, que você tem que resolver o problema também do ambiente, mas você pode mudar a frequência através dessa forma, né, momentaneamente. E você trouxe outros instrumentos, você tem um diapasão, né? Diapasão. Então, diapasão, eu gosto muito de utilizar em animais que têm convulsões, né, que trata a parte neurológica, né, porque ele dá uma organizada, né, porque o que nós temos no nosso cérebro? É banhado com água, né? Sim. Uma série de química, mas tem água ali. Então, água é condutor de energia, né? Então, quando você faz um diapasão, que você toca um diapasão e põe, né, perto do animal, né, você alinha a parte neurológica, né? Dá uma ajuda ali. Tudo que a gente pode para ajudar, a gente utiliza, mesmo que seja sutil, não tem problema. Tá valendo. Né? Olha que interessante. Você quer tocar esse também? Vou tentar aqui. Tá. Aí você já mostra achando aquele microfone e vai captar bem.
Esse você aproxima, então, por exemplo, da cabecinha, é isso. Pego Tá, do ouvido, né, e faço essa movimentação aqui, não só tá. no humano, no animal, mas também Mas no o humano que vai né? ter esse É. efeito positivo, né? Exatamente. É. E nós temos também, você já podia mostrar, Sim. a harpa, né? De cristal. É. E essa harpa, ela é vazada, né? Esses tubos são vazados, Ela é não é vazada, isso? é. Que dá diferença também na sonoridade, né? Eu ponho em cima de uma caixa orgânica preparada para isso, Tá. ligada com fio no aparelho. Tá. Então, quando eu toco essas, parece esse cabo aqui, né? Eu tenho uma frequência, né? Mas eu posso, de repente, pela radiestesia, procurar qual é o som. E eu não entendo nada de música. Nada de música. Eu entendo de cura. E das frequências. E das frequências. Então, assim, se você falar, mas não sei. Ah, mas você toca? Não, não toco. Não toco nada. Tá. Mas eu toco para curar. Promover Isso a sim, cura, pra né? promover a cura. Então, né, ele tem um som muito limpo, né? E esse estilo de aparelho, eu consigo, de instrumento, eu consigo ligar no aparelho. E eu tenho um resultado. Eu acho que você vai falar de novo, estava sem microfone, eu não sei se captou. Então tá. Mas falar. Então tá. Então, como eu falei, eu não entendo nada de música. Meu negócio é cura, né? Então, às vezes, eu procuro na radiestesia qual é o som que eu vou procurar aqui. E esse instrumento, ele é bom porque o som é limpo e ele me facilita em cima de uma caixa orgânica ligada a um aparelho que vai me promover uma frequência diferente num momento diferente que eu estiver trabalhando o animal. Então, eu passo para o aparelho e o aparelho, então, emite a frequência exatamente para o campo energético, para o campo morfogenético do animal. Olha só, gente, que assunto importante, interessante, né? Acho que o que falta muito é a informação, né, André? Eu percebo isso. Que falta muita informação. Então, essa cura, né? Por exemplo, os instrumentos de sound healing mesmo, a gente fala, as pessoas elas não sabem, não conhecem, né? Quer dizer, isso já promove essa cura para o ser humano e poucas pessoas sabem. Agora, imagina que esses instrumentos também promovem cura para os animais. Sim. Que é uma coisa mais desconhecida ainda, né? É. Na verdade, a biofísica não começou agora no animal. Sim. Até então não existia. Né? São pesquisas recentes, sim, né, Andréa? São muito recentes. Tá. Que eu saiba, por hora, só eu que estou trabalhando com isso. Aqui no Brasil todo? Que eu saiba, que sim. Você, olha só. Especial para animais, com o know-how que eu tenho, só eu. Coisa, né? E depois você vai falar dos cursos, se você ministra cursos, é tão importante, né, para as pessoas que se interessaram também, para trabalhar. Olha, esse assunto está muito, muito, muito interessante. Agora eu vou ter que chamar os nossos comerciais, certo. Tá? Daqui a pouquinho a gente volta. Então, olha, vou chamar os comerciais, mas daqui a pouquinho continuamos aqui. Frecheda. Daqui a pouco a gente volta. Told me I don't need to worry. Summer came like cinnamon, so sweet, like a girl's ever done on the concrete. Maybe sometimes we've got our wrong, but it's alright. The more this seems to change, the more they say the same. Oh, don't you hesitate, you put your records on. Tell me your favorite song. You couldn't hell let your head down. Safari feeding dreams, I hope you get your dreams. Just go to hell, let your head down. You're gonna find yourself somewhere, somehow.
Visão Total Vistoria Veicular, empresa de vistoria credenciada pelo Detran. Vistoria de transferência, vistoria garantida, vistoria cautelar e vistoria prévia. Visão Total Vistoria Veicular. 4382-1112. 4382-1112. Visão Total Vistoria Veicular. Avenida Itaqui, número 842, no Jardim Belval, próximo ao estádio do Arena Barueri. Visão Total Vistoria Veicular. Meus amigos, aqui no canal TV Barueri, primeiro quero agradecer a sua audiência e te fazer um convite para compartilhar, para curtir e para comentar aqui na nossa live. Nós temos muitos outros programas e eu fico muito feliz com a sua audiência. Obrigado! Gosto muito de te ver, leãozinho, caminhando sob o sol. Gosto muito de você, leãozinho, para desentristecer, leãozinho, o meu coração tão só. Basta eu encontrar você. Estamos de volta com o programa O Poder Musical, aqui pela TV Barueri. E hoje o tema é um tema muito interessante, é um tema que pouca gente fala, né? Porque ainda tem estudos, e a gente vai falar então do quê? Da importância dos sons e das frequências na cura dos animais. Então, este programa é para levar informação para você, né? E que você possa compartilhar, porque olha, a gente já sabe que o som, né, que as frequências podem ajudar, sim, na cura dos seres humanos e na cura dos animais. Será que essas frequências, esses sons também podem ser benéficas para os animais? A gente está hoje aqui com uma querida, uma pessoa assim que tem um amor. Olha, eu nunca conheci uma pessoa como ela, de verdade, um amor tão grande. Eu conheço há anos, né? Andréia Freixeda. Ela que é bióloga, é terapeuta, ela foi perita judicial para casos de maus tratos em animais, né? Então, ela é terapeuta no segmento biofísico e também é proprietária do Santuário Xambala, que fica aqui próximo, em Santana do Parnaíba. E também ela possui um mini hospital bioenergético que atende tanto animais como humanos. Andréia, no primeiro bloco, né, você falou da importância, né, do som dessas frequências nessa cura dos animais, dos nossos irmãos, né, nossos
irmãos tão queridos que são tão judiados às vezes, né? É um assunto tão polêmico também, se a gente for levantar tantas questões de pessoas que maltratam animais, de pessoas que abandonam os animais, né? Como se fosse nada, né? Como se fosse realmente nada. E a gente esquece que esse animal, ele tem esse sentimento, né? Ele é formado de átomos como nós, não é? Aliás, todas as coisas, né? Exatamente. Então ele tem esse sentimento, ele precisa desse olhar mais atento, mais amoroso e de pessoas que realmente queiram ver o bem-estar, o equilíbrio, né? A saúde restabelecida. Sim. E você me mostrou alguns instrumentos do primeiro bloco, falou sobre a biofísica também. E nós estamos aqui com a tigela. Essa tigela, ela é fantástica também na cura, né? A frequência que você consegue para ajudar os animais, não é isso? Fala um pouquinho, Andréia, da frequência das tigelas que você usa com os animais. Eu gostaria de comentar uma coisa, né? Que as meninas cantaram Leãozinho, né? Isso. Se vocês soubessem o leão como é sensível a essas técnicas, é impressionante. Olha. Leão, hein? E, inclusive, um dos desafios que eu estou começando a trabalhar cada vez mais é exatamente fazer, depois a gente vai falar sobre biorressonância, em animais, por exemplo, leão, onça, né, que não precise anestesiar para você fazer um diagnóstico ou chegar perto de um diagnóstico. Sim. Através do aparelho e a frequência do animal, a gente consegue detectar sem pôr a mão. Agora, efetivamente, eu já estou mostrando isso para técnicos que trabalham com esses animais. E a informação é essa, né? É mostrar e lógico, a cura através do som também, né? Olha que interessante, né? Agora você vai mostrar, também fazer uma demonstração utilizando o Aurameter, é isso? Exatamente isso. Ah, tá. E aí, eu vou tocar a tigela e você vai utilizar esse instrumento, né? Para ver. Explica um pouquinho melhor o que vai acontecer. Então, isso é biorressonância. Tá. Nós trabalhamos, né? Nós aprendemos isso na biofísica, mas também na radiestesia, que nós chamamos de biofísica hoje, mas na radiestesia é um instrumento muito utilizado, muito antigo, desde a época do meu colegial, desde a época que a gente se conhece, o meu primeiro aurímetro ou aurameter, como queira chamar, eu fiz com corda de violão, porque não existia para vender. Tá. Hoje nós temos vários tipos de aurímetro e nós fazemos vários tipos de testes com frequências na mão, segurando na mão, e a gente chega até o paciente. E eu vou fazer essa demonstração, por quê? Porque a tigela de cristal, ela emite uma frequência maravilhosa, fora de série, né? Expande. Então, não tem coisa mais assim certa para você mostrar onde está a frequência, e isso vai aumentando. Eu vou pegar uma frequência aqui perto, porque você vai tocar e não vai tocar, né, muito alto, e é uma tigela só. Mas quando você tem várias tigelas e você começa a tocar isso, passa de 1 hora, às vezes aquilo está impregnado em todo o ambiente. E os animais absorvem. E nós, então, como eles, né, tem chakras, né, que são pontos de força. E cada tigela tem uma frequência, né, essa é 528 Hz, se não me engano, tá. Né, então ele é o plexo solar. E aí, então, o que acontece? Você você faz a sintonia correta para trabalhar aquele chakra de forma correta. Tudo que você tem, no caso, no chakra que emite a frequência, né? Se você acerta ela, muitas vezes o animal ou a pessoa que está doente está com algum problema nesse chakra. Às vezes está até frequenciado torto, porque ele roda em sentido horário. Isso. Então, quando você toca a tigela, ele entra em ressonância naquele som, então ele passa a girar de forma correta. Então, ele fica sadio, ele recebe e emite frequência. Então, é como se você tivesse limpado os poros energéticos e você começa a respirar. Revitaliza, né? Revitaliza. Então, eu vou mostrar através desse aparelhinho aqui, ó, que se chama aurímetro ou aurameter, né? Onde eu faço ressonância, onde eu faço biorressonância. E a biorressonância aqui vai ser para mostrar a frequência do som. Só que num organismo vivo, por exemplo, uma pessoa ou um animal, eu posso utilizar isso aqui para diagnóstico.
Tá. Quando eu pego, por exemplo, um vidrinho com uma frequência, por exemplo, do fígado. Peguei a frequência do fígado, tá nesse vidro. Quando eu chego perto do paciente, se ele rodar para dentro, quer dizer que ele tá ressonante àquela frequência, então ele precisa daquela frequência. Se ele tiver dissoante, que ele joga para fora, quer dizer que ele não precisa daquela frequência. Então ali eu posso entender que o animal, por exemplo, está com algum problema no fígado. Se for para dentro, ele porque precisa. Então, se eu tenho uma frequência de um fígado normal, quer dizer que talvez o fígado dele não esteja muito bom, porque ele está precisando de uma energia boa do fígado. Então, eu posso fazer uma leitura como, de repente, o animal está com o fígado desvitalizado, e aí entra o veterinário. Por quê? Vamos supor que o animal não esteja comendo um gatinho, por exemplo, que pode ter um problema grave de fígado, Sim. se ele ficar tantos dias sem comer. Sim. E eu faço esse teste e dá positivo para o fígado, eu posso dizer que ele está com problema de fígado e o veterinário vai ter que tratar o fígado dele. Porque bateu na clínica, entende? Que coisa, então, né? aí que entra essa técnica que é muito simples, muito fácil de fazer, que pode ajudar muito. E não é invasiva, né? Mais importante, né? Vamos mostrar, Vamos então? mostrar? Vamos Então, lá. será que tem como dar um close aqui na tigela e no aparelho? Deixa eu colocar minhas coisinhas aqui. Vamos ver. Se eu ficar assim, ó, eu acho que eu até consigo mostrar, né? Isso. Assim, ó. Que eu vou ter que levantar, não vai ter jeito. Isso. Nós vamos dar um close, porque aí o público consegue realmente visualizar melhor, né? Certo. Aqui, eu tô pegando aqui fora. Volta. Ó, pra dentro, pra fora. Tá vendo? Sim. Eu não sei se eu conseguir mostrar. Mas é nítido aqui, ó. Quer ver? Eu vou balançar um pouquinho. Quando ele chegar na frequência, ele vai parar. Ó, já parou. Ó, já parou. Volto. Olha, movimenta. Ó, brecou. Olha, curioso, né? Curioso você demonstrar isso, né? Porque as pessoas, é aquilo, né? Você tem que demonstrar, provar, né? Para que as pessoas possam compreender. Às vezes, quem está de fora não consegue visualizar direito, mas é nada como o operador que segura, que sente a barreira, porque ele vai sentir a barreira do som, né? Da frequência. Então, o aparelhinho, quando você às vezes está até um pouco tremendo, assim, ele para. Né, se vê que ele encontrou uma barreira. E nós temos um vídeo também que mostra você fazendo com o animal. Vamos dar uma olhadinha também, porque aí você pode ir explicando. Vamos ver então o vídeo 3? Bom, agora a gente vai dar uma olhadinha nesse vídeo, porque aí mostra com os animais, com o animalzinho lá que você faz, né? O que a gente fez aqui com a tigela, você vai estar fazendo com o animal. Vamos dar uma olhadinha então, gente, nesse vídeo, por favor. Olha aí, eu estou fazendo um teste com um aparelho, né, ligado, gerando uma frequência e eu estou testando no animal, né? Quando o animal precisa daquela energia, então, ele vai para dentro do campo do animal, né? E quando ele não precisa, então ele vai para fora. Então, aí eu posso descobrir vários tipos de doenças. Por quê? Porque cada doença tem uma frequência diferente. Né? Então, como eu estava explicando, o fígado bom, ele tem uma frequência, mas um fígado doente tem outra. E eu tenho a frequência do fígado doente também para testar, porque eu posso dar nome a essas energias. Então, eu posso descobrir doenças através da energia, da frequência. Olha só que interessante, né? Como a informação, né, tem que chegar às pessoas. Quanto mais pessoas souberem,
melhor será, porque a gente vai poder ajudar, né? Os animais, poderemos ajudar as pessoas, os cuidadores também, Sim, né, Andréia? sim. Olha como é importante, gente. Por isso que a importância de vocês colaborarem compartilhando com os amigos, com as pessoas que vocês conhecem, né? Sobre o que o som, o que as frequências podem fazer pela vida, na Sim. realidade, né? Eu diria pela vida, né? Exato. Andréia, e assim, o que você percebe? Como que eles reagem, por exemplo, aos sons do cristal? Como que eles reagem? Como Então, que a gente pode... Depende do animal, né? Mas assim, a gente vê a calma, né? Tem animal que dorme. Eu já recebi animal que chegou estressadíssimo. Colocamos ele na mesa, começamos a tocar a tigela, né? Fazendo também cromoterapia ali no animal, né? E o animal simplesmente dormiu. Quando é, por exemplo, animais do campo, como boi, vaca, búfalo, né? Sim. Que são inteligentíssimos também, que você começa a tocar, você tem manadas que param o que estão fazendo e vêm te ouvir. É lindo demais. Tem muitos vídeos, né, que a Tem. gente pode Tem ver muitos na vídeos. internet, né? A gente vê muitos tem vídeos. pessoas tocando, inclusive, instrumentos, né? Como piano, né? Sim. Violino. E eles vêm. E quando você toca uma tigela de cristal, um som desse maravilhoso, eles também vêm, eles Se são muito aproximam, curiosos, né? Eles ficam apreciando aquela... Eles A sensibilidade, são né? sencientes, né? Sim. A gente não faz ideia o que é um boi, uma vaca. As pessoas subestimam, né? Sim. Mas olha, é uma vida, né? É o que eu falo, é uma vida, né? Que Exatamente. merece de respeito, que merece cuidado. Totalmente. Que merece um olhar, É. né? E eu vou fazer mais uma perguntinha para você. Sim. Qual é o efeito, então, a nível celular, Andréia? Então, a celular é maravilhoso, né? Porque o organismo tem água, né? Nós somos, né, com água. E água é condutora de energia. E a nossa célula também é banhada em água, né? Aquilo é líquido. Então, condutora de energia também. Então, nós temos mudanças celulares, às vezes, através dessas frequências. Então, a gente não faz ideia, mas é a nível celular. Tanto é que eu tenho um estudo agora, que eu estou estudando célula a célula do sangue para mudar a frequência e ver todo o movimento arcástico do animal. Ou seja, Nossa. por que ele tem aquela doença? Através do sangue. A frequência do sangue, célula por célula. Eu estou fechando célula por célula. E daí, quando você encontra o problema, você pode gerar a cura. Porque daí já é meio caminho andado. Quando você sabe o que está acontecendo, você pode ajudar, porque você já entendeu o mapa do negócio. Então, é a nível celular. Ou seja, você está... When you love someone, if you can feed the ground, shining stars unseen to congregate around your face. When you love someone, when you love someone, when you love someone, your heartbeat beats so loud. When you love
Meus amigos aqui no canal TV Barueri, primeiro quero agradecer a sua audiência e te fazer um convite para compartilhar, para curtir e para comentar aqui na nossa live. Nós temos muitos outros programas e eu fico muito feliz com a sua audiência. Obrigado. Tem bicho que dorme em pé, tem bicho que dorme deitado, tem bicho que dorme até sentado. Cavalo dorme em pé, leão dorme deitado, o galo é que dorme empoleirado, dorme Tem bicho que dorme em pé, tem bicho que dorme deitado, tem bicho que dorme até sentado. Burro dorme em pé, lobo dorme deitado, morcego é que dorme pendurado, dorme pendurado. Estamos de volta com o programa O Poder Musical e hoje falando de um assunto muito importante, né, de uma grande relevância, eu diria, né, porque estamos aqui com a Andréa Freixeda, ela que é bióloga, também é terapeuta e trata dos animais através de sons e frequências. Eu queria, antes de mais nada, né, mandar um beijo, né, especial aqui para toda a minha família, claro, mas especial para minha filhota Maísa, tá? Ela foi responsável de me dar assim 3 presentes que eu amo, que são os meus animaizinhos, meus gatinhos, né? O Tom, a Meg e o Chiquinho. Que eu descobri um amor tão grande, Andréa. Eu sempre gostei muito de animal, né? Sempre respeitei, mas eu não sabia que esse amor poderia ser tão grande. E eu falo aqui com o público, gente, da importância de se cuidar, né? Não é só comprar, às vezes, comprar um animal que eu já acho que deveria mudar, e tem tantos animais para serem adotados, né? Mas tem tantas famílias que, às vezes, compram animais ou adotam animais e depois já perdeu a graça e descartam como se fossem objetos, né? Como se fosse uma coisa qualquer. Acho que tem que aumentar esse grau de consciência, essa conscientização. E hoje nós estamos aqui com uma pessoa que tem um grande coração, porque ela se dedica e dedica a vida toda na cura dos animais, sempre buscando a pesquisa, né? Sempre com muita seriedade, fazendo esse trabalho aqui de excelência, né, Andréa? Gratidão. Andréa, nós estamos no último bloco, infelizmente. Eu sei que a gente tem tanta coisa para falar, né? Mas assim, o que você já pôde falar e que já demonstrou aqui, eu acho que já vai acordar muita gente, já vai aumentar esse grau de conscientização em relação aos nossos irmãos, que são os animais, que necessitam desse cuidado, desse olhar, né? Sim. Olha, você mostrou instrumentos, você mostrou as tigelas de cristal, você mostrou harpa, você mostrou, né? A gente mostrou através dos vídeos os aparelhos que você utiliza. Agora, onde que você consegue esses aparelhos? Quais são, né? Pode falar os nomes, se você puder. Então, nós como brasileiros estamos bem, viu? Muito bem. É mesmo? Porque os melhores aparelhos são os brasileiros. Olha só. Pois é, nós temos empresas seríssimas, né? Como a Nova Ciência, como o Digital Quanto, que faz a Morphos, Matron, são todos aparelhos maravilhosos, de excelência mesmo. E nós
estamos aí num round da biofísica, saindo na frente Olha com que os coisa, cursos né? da Fernanda Ben, que é maravilhoso. Eu mesmo fiz curso com eles e é fantástico. Nossa, é tanta informação que você às vezes tem que assistir 2 vezes a aula para poder absorver tudo. Não dá conta, é muita coisa, é muito bom. E tem os meus cursos também, né, que eu repasso de uma outra forma, direcionado para animais. Por hora, eu sou a primeira. Quantas pessoas que vão lá no Shambhala, vê o animal, pega o animal, nossa, eu não estava bem, olha, agora eu estou bem. Mas o que acontece? O animal absorve. Porque ele é puro, ele Sim. absorve, ele só ama. Então, quando você tem um animal doente, às vezes você vai procurar, a causa está no dono, está no tutor. Ai, meu Deus, meu cachorro morreu, então fui ocupada. Não, não é bem assim. Mas você tem uma ligação energética. E você, quando você cura um animal, vamos supor, eu vou fazer um floral para um animal que está com algum problema. Provavelmente o dono, né, o tutor que fica com o animal vai ter que tomar o mesmo floral. Porque é ambos que têm aquela energia, tá? Então, Se mistura, então, essa energia, né? E quando você cura um, você tem que curar o outro para que haja uma cura verdadeira. Olha, muito interessante. Pena que o tempo é pouco, né? Mas, André, então quem se interessou pode buscar pelo Instagram, né? Pode. O Instagram, o Shambhala Santuário, é isso? Sim, Santuário Shambhala. Santuário Shambhala, Isso, né? Pode, isso. então, buscar Pode. no Instagram, né? E se informar, né? E verificar também os cursos, né? Que você Sim, ministra. sim. E quem quiser ajudar, depois pode estar falando também no próprio, pode entrar em contato com você, né? Pode. Para Sempre ajudar no esse trabalho Instagram, tão... Eu respondo a todos que entram em contato, eu estou sempre respondendo. Olha, Andréia, uma gratidão imensa, Eu tá? que agradeço. Pela sua presença aqui. Eu creio que a partir dessas informações que você pôde, que você está, né, dando aqui para os nossos os telespectadores, vamos dizer assim, né? Mas isso vai ajudar muita gente a acordar sobre a importância, o despertar, né? Sobre a Sim. importância de utilizar frequências, sons na cura dos animais, não é isso? Com certeza. Olha, gratidão profunda, Eu que viu? agradeço. Para você. Um beijo, eu quero ir lá. Nós vamos marcar, que eu quero filmar Vamos. lá para trazer Vamos. também para o nosso público. Vai ser muito E bom. você que ficou aí, gente, um grande beijo. Nos ajude a compartilhar, né? E levar informação a outras pessoas, tá? Então vocês viram que os sons, as frequências, não ajudam só os seres humanos, eles ajudam os seres. Não importa, não é isso? Correto. Eu gostaria de agradecer, então, a parceria aqui da banda Vivate Musical e também não posso deixar de agradecer a patrocinadora, né? Núcleo de Arte Espaço Musical, contato 11 985265729. Um grande beijo para todos vocês, tá? E ajude a compartilhar essas informações. Vamos levar essas sementes, né, da música, do som, para benefício de toda a humanidade e também dos nossos seres queridos, animais, as plantas e todos. Com certeza. Não é isso? Gratidão. Gratidão também a você que ficou aí. Um grande beijo e até o próximo programa. There are eyes on the sky, but in your eyes, you look at me, and baby, when I catch on.